Boa noite, irmãos. Graça e paz. As crianças. Graça e paz, crianças. Vocês podem agora sair com a tia Malhar. Vamos. O outro ali saindo de ponta de pé para as rodinhas não derrubarem ele. Eita, menino, hein? Deus te abençoe, tia Malhar. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. É uma bênção poder continuar compartilhando aquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra. E hoje nós vamos meditar no texto de Filipenses, capítulo 3, e pensar um pouco sobre a busca da perfeição, pensar como nós, de maneira geral, sempre estamos buscando algo que é perfeito, algo que é melhor. O ser humano, de forma geral, está sempre procurando aquilo que é perfeito, procurando avançar um pouco mais, procurando sair de onde está para algo que seja melhor e em todos os aspectos da sua vida. E embora alguns façam isso de forma religiosa, buscando em Deus, buscando na religião o que é perfeito, o que é melhor, o que é ideal para a sua vida, e outros na nossa sociedade possam buscar o que é perfeito, dando outros nomes, tentando ser um pouco mais laico, ou tentando ser um pouco menos voltados para a pessoa de Deus ou a figura de Deus na história, e chamem isso que é perfeito de progresso, de harmonia, de justiça, de felicidade, talvez, como muitos de nós apenas estamos buscando a felicidade, buscando ser feliz. E quando não desejamos somente isso para a gente, mas também desejamos para o próximo aquilo que é perfeito, e muitas vezes nós dizemos assim: olha, eu não quero nada para o meu filho, nem que ele busque alguma coisa que a sociedade julgue ser de maior valor. Eu quero apenas que o meu filho, minha filha sejam felizes. É isso que nós estamos o tempo inteiro buscando. O que na verdade é essa eterna busca, eterno anseio e necessidade pelo que é perfeito. E eu queria pensar que, apesar de nós darmos rótulos diferentes, a substância é a mesma. Aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente busca, ainda é o mesmo, ainda é a mesma coisa. O nosso coração está o tempo inteiro sonhando, querendo algo que seja melhor do que aquilo que hoje eu tenho vivido, experimentado. Eu quero o tempo inteiro, eu sonho o tempo inteiro em alcançar um lugar que seja um pouco melhor daquele lugar em que eu alcancei até agora, seja como pessoa, como família, como sociedade. Nós estamos o tempo inteiro buscando o que é perfeito. E de fato, o ser humano que de repente deixa de sonhar, ele sonha que está vivo. Quando nós paramos de desejar, de almejar, de querer avançar para aquilo que é melhor, para aquilo que é perfeito, nós apenas fingimos estarmos vivos, porque começamos a morrer aos poucos, começamos a não ver mais significado, sentido para a nossa vida. E se você tenta buscar esse perfeito de forma distante de Deus, ou não tendo nenhum vínculo com a pessoa de Deus, você vai perdendo o sentido da vida, do trabalho, das relações. Quando você perde essa busca por aquilo que é perfeito, por avançar um pouco mais, mesmo na tua vida religiosa, seja em que religião você esteja, você começa a perder o sentido, começa a perder a vontade, começa a não ver mais significado e necessidade da própria religião que você faz parte, porque você começa a perceber que vai perdendo de fato toda a substância, todo o zelo, todo o gosto
por aquilo que você tem buscado e experimentado. Então, eu quero ler o texto de Filipenses com você. Eu fiz aqui essa separação ou distinção entre essa busca, seja no meio religioso ou não, porque o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui com esses irmãos alguns aspectos dessa busca do que é perfeito, do que é melhor, do que é mais correto, e que a palavra de Deus coloca como a própria lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor e aquilo que Jesus Cristo realizou para que então nós pudéssemos experimentar o que é perfeito nele. O apóstolo Paulo então trata aqui com os irmãos na carta aos Filipenses, e eu quero ler então com você do versículo 1 até o versículo 11. E queria que você prestasse bastante atenção para que a gente pudesse então tentar extrair daqui algumas verdades, algumas questões que pudessem realmente alcançar o seu coração, o meu coração, transformar nossa vida, nossa mentalidade, nossa visão de Deus, de nós mesmos, do mundo, porque só a palavra de Deus é que de fato tem poder para realizar essa transformação e mudança no mais íntimo do nosso ser, porque essa força não está em nós de forma alguma. Então eu quero ler com você a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche seus olhos, vamos pedir a orientação de Deus mais uma vez. Queria que você colocasse seu coração, sua mente diante do Senhor, para nós buscarmos aqui a orientação da palavra dele, que o Espírito do Senhor fale ao seu coração pela palavra dele. Em nome de Jesus, Pai, nós nos curvamos aqui à autoridade da tua palavra, nós nos curvamos aqui ao teu senhorio, nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito, Pai, nos conduza hoje aqui a toda a verdade. Que o nosso coração seja alcançado, transformado, consolado, exortado e estimulado pelo Senhor, mediante tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda aqui, por misericórdia e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero que você observe que o apóstolo Paulo cita aqui alguns indivíduos, e eu queria que você pensasse
primeiro nesse contexto, para que a gente pudesse entrar especificamente quanto àquilo que Paulo está tratando aqui nessa carta. Esses indivíduos eram pessoas que andavam de cidades em cidades, ensinando sobre a lei judaica, sobre os mandamentos judaicos, os preceitos judaicos, que Cristo Jesus, pelo seu próprio sacrifício e entrega de si mesmo, já havia cumprido todas aquelas coisas em si mesmo, e agora a própria lei do Senhor, ela ganha um aspecto que conduz a gente no Senhor Jesus Cristo e não para o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus é aquele que faz com que, amando a Ele, Ele nos dá toda a capacidade pelo seu Espírito de nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, obedecermos os mandamentos do Senhor. Então, ele inverte aquilo que o judaizante e que os judeus buscavam através da lei, encontrar um caminho que eles chegassem a Deus. Agora, por estarmos presente diante de Deus, mediante o sacrifício e a cruz de Cristo, nós podemos então cumprir os mandamentos, porque agora existe a presença do Espírito de Deus habitando em nós pelo próprio sacrifício de Jesus Cristo. E isso nos leva a esse amor que obedece e que cumpre os mandamentos do Senhor, porque agora é o Espírito de Deus que habita em nós e não a nossa própria carne, nossa própria natureza, nos conduzindo ao nosso bel prazer, aos nossos velhos afetos e desejos que eram próprios da nossa natureza caída. Em Cristo, então, nós somos conduzidos a amar a esse Deus e obedecer a sua palavra. Esses que ensinavam pelas igrejas, se dizendo apóstolos, embora não fossem apóstolos de Jesus, ensinavam que alguns aspectos a mais precisavam ser cumpridos por esses irmãos na igreja, para que então eles pudessem satisfazer a vontade de Deus, para que eles pudessem obedecer a Deus plenamente, eles precisavam aqui basicamente se circuncidar. Um aspecto mais primevo da lei precisava ser cumprido por aqueles irmãos, para que eles pudessem então andar em conformidade com a aliança do Senhor, com a vontade de Cristo. Parece uma coisa boba, parece algo sutil, ou melhor, algo que não tem tanta importância assim. Mas observe que a maneira como Paulo se refere a esses indivíduos é chamando-os de cães, de maus obreiros e de os da mutilação. A nossa tradução diz da falsa circuncisão. Mas de forma bem chocosa mesmo, Paulo usa e se refere a esses irmãos como aqueles que são da mutilação, referindo-se ao fato de que a circuncisão praticada por esses era uma circuncisão apenas da carne e que só servia para mutilar os homens, mas que não serviam de nada em relação a Deus e em relação a essa busca do que é perfeito, e que nós entendemos que é exatamente a palavra de Deus que nos conduz a isso. Então observe que Paulo se refere a esses indivíduos dessa forma, tratando-os de cães, porque eles devoram a esses irmãos de maneira sutil. Eles podem chegar, me permita aqui, balançando o rabo, eles podem chegar cheirando a sua mão e lambendo a sua mão, mas em breve, de forma descuidada, eles serão aqueles que vão mutilar você. Ele vai morder você, vai devorar você. Essas sutilezas que são acrescentadas ao Evangelho, à palavra de Deus, naquilo que é o caminho traçado para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos ir em direção ao que é perfeito. Esses acréscimos, esses detalhes, eles nos servem apenas para mutilar, para devorar a nossa vida e tolher tudo aquilo que seja possível a cada um de nós, que somos salvos pela graça de Deus, somos acolhidos pelo Senhor, e que ainda que neste corpo de pecado estejamos caminhando, nós seremos glorificados de forma plena na volta do Senhor, resgatando aqueles que são seus e que permanecem perseverando no caminho do Senhor e do puro e da sã doutrina, da pura palavra do Senhor.
Mas Paulo se refere também a esses irmãos, ou a esses indivíduos, melhor dizendo, como maus obreiros. Eles não se apresentavam à igreja, eles não chegavam nas cidades se identificando como pessoas que eram contrárias ao Evangelho. Eles não pregavam uma pregação que fosse assombrar as pessoas, mas de maneira sutil, eles iam acrescentando este detalhe a mais para que esses irmãos da igreja pudessem, abraçando aquilo, eles, os maus obreiros, criam piamente que aquilo era verdade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eles são maus obreiros, porque eles estão acrescentando algo ao Evangelho, e o Evangelho não pode ser acrescentado nada a ele. O Evangelho puro, que nos justifica pela graça de Deus somente, pela fé somente, e que faz com que a gente possa caminhar em direção ao que é perfeito, não pelos nossos esforços e méritos, mas simplesmente por aquilo que já foi entregue na cruz para cada um de nós. Eles são maus obreiros. Vocês precisam então observar que apesar de ter um bom discurso, apesar de apresentar coisas que sejam justificáveis aos nossos olhos, de repente são as boas obras que você pode praticar, a prática do bem, como nos nossos dias tanto se apresentam, quando nós começamos a acrescentar coisas que são pequenas, que sejam sutis. Isso é ser um mau obreiro, isso é ser um falso apóstolo do Senhor, ser um falso profeta, porque está acrescentando à sã doutrina, à santa palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele não nos ensina, como uma busca de caminho de perfeição. Muito semelhante ao que muitas vezes vemos nos nossos dias, quando irmãos começam a cair na esparrela de que eles precisam praticar algumas coisas para que eles sejam aceitos por Deus, para que eles fiquem melhor na fita. Eles precisam praticar determinada boa obra para que isso seja o caminho de santificação dele, quando o caminho de perfeição, para santificação, para estarmos com o Senhor, não são as obras que nós podemos praticar, mas é a fé aplicada somente na busca pelo Senhor Jesus, e esse vivo e ressurreto, presente no meio da sua igreja, presente na nossa vida, de forma real, embora espiritualmente. E eu volto a dizer, quando dizemos espiritualmente, não é de forma figurada, ele está realmente presente, mas espiritualmente. E o Espírito de Deus, testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, te faz então experimentar de forma real essa união, essa comunhão com Cristo, a presença de Cristo em sua vida, e isso vai nos produzindo mais santidade, mais capacidade de praticar a palavra de Deus, e então assim nós vamos descobrindo o que é perfeito e caminhando rumo à perfeição. Além de se referir a esses indivíduos dessa forma, então, como já citei, os da falsa circuncisão, eu queria que você observasse que o apóstolo Paulo usa 3 vezes as palavras acautelai-vos e acautelai-vos. A ideia aqui é trazer um peso de atenção que a igreja precisa ter em relação a essas pequenas sutilezas que muitas vezes vão invadindo a nossa vida, a nossa fé, e nós vamos nos conduzindo por elas também. É uma maneira de exagero para que eu e você possamos entender a grandeza desse cuidado que nós precisamos ter. Em nome de Jesus, tomem cuidado. Em nome de Jesus, afastem-se de todas essas sutilezas que vão acrescentando coisas à nossa vida, para que a gente possa então se aproximar ainda mais de Deus, ou ainda mais daquilo que é perfeito. Prestem muita atenção, porque embora sutis, embora pequenas, elas são profundamente danosas para a nossa experiência com Deus, para a nossa busca de uma perfeição que não se baseia em nós mesmos, mas naquilo que Deus é capaz de fazer através do seu próprio Filho habitando em meu coração e em seu coração. Então, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão. Observe que ele disse os da falsa circuncisão, chamando de, na verdade, mutilação. Os da mutilação são esses maus obreiros, são esses cães.
Nós, entretanto, é que somos a circuncisão. Qual é a característica aqui, então, aqueles que de fato são da circuncisão? Nós que adoramos a Deus no Espírito. A característica não é aqueles que foram circuncidados na carne. A característica é aqueles que agora, no próprio Espírito, adoram a Deus. Isso é uma disposição agora da própria alma, do próprio coração, em viver a própria vida diante de toda a realidade, diante de toda a existência, em adoração a Deus, em submissão a Deus. E por isso, ele conclui dizendo, e nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós que não estamos confiando ou pondo a nossa confiança naquelas coisas que são externas, ou naquelas coisas que são produzidas pela nossa própria competência, pela nossa própria bondade, pela nossa própria justiça, por aquilo que eu e você temos como virtude que seja, como se elas pudessem ser virtudes inatas a nós mesmos, mas nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele somente significa, e nós que temos agora a disposição, ou seja, a circuncisão que é do coração, como Paulo explica aos Colossenses, a circuncisão que é o batismo de Cristo, a circuncisão do coração, como o povo no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, diz que o pecado do povo, a idolatria deles era uma idolatria no coração, mas que quando o Espírito de Deus viesse, ele circuncidaria, ele traria vida novamente ao coração. E por isso a palavra diz, circuncidem o coração de vocês, e não apenas a carne de vocês. Aqui a ideia então é que tudo aquilo que é interiormente produzido pela ação soberana de Deus é que pode então nos conduzir sua vida, conduzir minha vida àquilo que é perfeito, aquilo que é uma experiência de vida, caminhando à perfeição. E Paulo então vai desenvolver aqui alguns aspectos antes de citar quais são, o que é de fato essa vida, experimentando o que é perfeito. Paulo então se compara aqui a esses indivíduos que caminhavam pelas igrejas com um discurso muito bem aceito muitas vezes, e que eles estavam presentes. Observe, esses homens não iam apenas em praças públicas falar aleatoriamente, mas eles entravam na igreja, era no corpo que eles se inseriam, era lá onde esse discurso sutil, bonito e que ganha fama muitas vezes, é lá onde eles se introduziam e começavam a falar de coisas que poderiam ser acrescentadas para que eu e você pudéssemos então incrementar um pouco mais a nossa vida cristã. Para eles era uma circuncisão, mas para nós são tantos detalhes, tantas coisas que nós temos ouvido nos meios evangélicos, seja para um lado, seja para o outro, mas são acréscimos àquela santa e pura palavra que deve permanecer pura e santa em nossos corações. Paulo então se compara a esses indivíduos, ao seu próprio apostolado e a sua própria experiência em conhecer a Cristo, o que é perfeito. A partir do versículo 4 até o versículo 6, Paulo cita alguns aspectos da sua vida anteriormente a Cristo, dizendo bem que eu poderia confiar também na carne, bem que eu poderia confiar nas minhas próprias capacidades. Então observe, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então observe algumas coisas que Paulo herdou. Sabe, aquele nome que você carrega e que muitas vezes em algum lugar você pode ser bem recebido, não por aquilo que você é ou faça, mas pelo nome que você já traz sobre você. Na nossa sociedade é assim, a vida inteira foi assim, e isso não vai mudar. O mundo é dessa forma. Então Paulo diz assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, porque estes prosélitos, eles
haviam convertido-se ao judaísmo, às vezes na adolescência, na juventude ou já na fase adulta. Então a circuncisão vem como que fora de tempo, vem como de forma atrasada. Paulo cita aqui dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia, como a lei do Senhor manda, para que aqueles que nascem já dentro da aliança sejam circuncidados ao 8º dia. Então ele descreve mais aspectos aqui. Eu não quero me prender a cada um deles, mas eu quero que você observe que eles exaltam essas virtudes humanas, religiosas, legais, que cada um muitas vezes se apoia nela para justificar e embasar a sua relação com aquele que é perfeito, a sua relação com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, ou então a sua relação com aquilo que as pessoas acreditam que seja uma força superior, algo que mantenha esse universo andando e girando da forma que ele anda, mas que, de certa forma, todos nós acreditamos que são essas coisas que vão mantendo a gente, que vão justificando a gente, que vão dando capacidade a gente de poder caminhar em relação a um progresso, a uma evolução, a uma santificação. Observe que eu estou aqui pegando todos os lados para que você entenda. Todo ser humano é assim. Independente de onde você esteja inserido, nós estamos constantemente buscando isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: eu era circuncidado ao 8º dia, fui da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Aqui observe que a ideia é: se você voltar toda a minha ascendência, eu não tenho nenhuma impureza na minha ascendência. Eu pertenço à linhagem de Israel, lá na sua mais remota raiz. Quanto à lei, fariseu. E os fariseus surgiram na história, o movimento farisaico surgiu na história, não como um movimento hipócrita, como muitas vezes nós nos referimos a alguém quando somos evangélicos e queremos nos referir a alguém que seja hipócrita, nós chamamos de fariseu. E logo ligamos sepulcro caiado, como que todo fariseu fosse um hipócrita. Mas quando os fariseus surgiram na história, eles surgiram como um movimento que zelava pela interpretação mais fiel da lei do Senhor. Eles surgiram como um movimento que estava trazendo o povo de Deus a uma fidelidade maior à lei do Senhor. A grande questão é que eles pararam na própria lei, como se a lei pudesse ser suficiente para nos conduzir a Deus, não percebendo que a lei estava conduzindo até Cristo, e que somente Cristo é que poderia conduzir ao próprio Pai, ao próprio Deus. E então ele ainda diz mais, dizendo: quanto ao zelo, observe, quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, mais do que todos os fariseus, eu era zeloso, porque eu apenas não zelava pela interpretação correta, mas eu persegui aqueles que eu acreditava que estava dando uma interpretação equivocada à lei do Senhor. Eu persegui a igreja de Cristo Jesus. E depois ele diz: e quanto à justiça que há nessa lei, que eu era zeloso a ponto de mandar matar quem fosse contrário a ela, quanto à justiça que há na lei, toda ela, eu me tornei irrepreensível. Paulo, diante dos fariseus, era um indivíduo que não havia nele repreensão alguma quanto a toda a justiça que havia na lei. Mas observe, querido, aqui a grande questão que eu e você precisamos entender para a nossa vida. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz: mas, se eu tinha tudo isso, herdado e produzido por mim mesmo, se tinha tudo isso, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então observe que Paulo diz que todas aquelas coisas eram de fato coisas que serviam sim para alguma coisa. Elas tinham a utilidade delas. E no mundo em que eu e você vivemos, todas essas coisas, elas são consideradas de fato como ganho, como lucro, como coisas a serem consideradas.
apegadas por mim e por você. Na sociedade em que nós vivemos, sempre haverá coisas em que eu e você vamos olhar e dizer assim, se eu deixar isso, eu vou sair perdendo. Pode ser que eu não chegue a determinado lugar. Pode ser que eu não avance para determinado lugar, me permita. Antes que aconteça o que no passado aconteceu, eu precisei beber essa água. E quem estava presente lembra bem, né? Assim, aquela coisa, de repente... Oh! Mas observe. O apóstolo Paulo, então, usa aqui no versículo 7, que todas essas coisas que tinham o seu valor, humanamente elas têm o seu valor, considerei perda. Versículo 8, ele diz, sim, deveras, considero, agora no presente, como perda. Se no momento em que eu encontrei Cristo, se no momento em que Cristo apareceu para mim, e a grande pergunta que o Senhor Jesus faz para o apóstolo é, por que me persegues? E observe que o apóstolo Paulo diz, eu era perseguidor da igreja, eu era perseguidor dos discípulos de Jesus. Quando Jesus aparece para Paulo, o Senhor Jesus se identifica plenamente com essa união que ele tem com o seu próprio povo. E ele diz, porque você me persegue. Jesus não pergunta a Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus pergunta a Paulo, por que você me persegue? Uma clara referência à união mística que existe entre os discípulos de Jesus, aqueles que colocaram a fé plenamente em Cristo, aqueles que entenderam que Cristo é que é o perfeito e que eu e você precisamos nos unir a Ele. Quando nós entendemos isso, perseguir a nós é perseguir a Cristo, blasfemar a Cristo é blasfemar a sua igreja, o seu povo, aqueles que são fiéis a Ele. Paulo então diz, se eu considerei naquele momento perda, ainda agora, ainda no presente momento, eu continuo a considerar como perda, porque, querido, observe, na nossa caminhada, e o apóstolo começa o texto dizendo assim, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Observe que na sua caminhada e na minha caminhada, eu e você temos que constantemente estar avaliando se o que um dia Cristo representou para mim e para você, ainda é o que Cristo representa para mim e para você hoje. Se um dia, quando você olhou e percebeu, quando você julgou, quando você observou que todas as coisas que são fruto do seu próprio esforço, do seu próprio mérito, ou aquilo que você tenha recebido, quando você olhou e percebeu que nenhum caminho poderia te conduzir ao que é perfeito, mas Cristo, que é perfeito, apresenta-se a você e você deixa tudo para trás. Se um dia isso foi feito, hoje ainda é tempo e momento apropriado, propício, para que eu e você continuemos a julgar, se ainda assim é a disposição do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Você considera ainda tudo como perda. E o que o apóstolo diz é, considero tudo como perda, no versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E então ele continua dizendo, por amor do qual perdi todas as coisas. E agora, o que ele considerou como perda, ele diz, e as considero como refúgio. Há uma observação interessante que o William Hendricks faz do verbo que Paulo usa aqui, porque a palavra que ele usa, ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, a não ser em Atos, capítulo 27, quando a narrativa nos mostra sobre a viagem perigosa do navio em que Paulo estava, e que depois de dias e dias, sob tempestade, o navio está prestes a afundar, como diriam os marinheiros, a ir a pique. Quando o navio está prestes a afundar, o que o apóstolo então orienta é que todo o trigo que o navio está carregando seja jogado ao mar, porque ele será perda.
cada um deles. Observe, querido, que para quem colheu aquele trigo, um navio inteiro carregado de trigo, para quem ia vender, toda uma rede de pessoas que tinha sim o seu ganho e o seu lucro garantido com todo aquele trigo que estava ali, mas que para garantir a vida deles, que sem dúvida seria perdida, Paulo então orienta para que eles joguem tudo ao mar. E é interessante porque o texto diz que após eles terem comido o pão, partido o pão entre eles, tornaram a ter um equilíbrio, forças, e então eles começam a jogar todo o trigo ao mar. No dia seguinte, após a tempestade passar, eles estavam salvos. O navio não havia afundado. Então observe, querido, que quando Paulo diz que ele considerou tudo como perda e ele perdeu tudo aquilo por amor a Cristo, é porque enquanto que na nossa vida, eu e você estamos o tempo inteiro tentando nos segurar, tentando nos salvar, tentando chegar a algum lugar que tenha solidez, que tenha segurança para cada um de nós, eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente vai construindo, carregando, colhendo, como nossa própria virtude, como esforço nosso, como mérito nosso, tudo isso não se torna apenas uma perda, mas se torna um empecilho. E quando Paulo diz então, considero como refúgio, essas coisas se tornam um empecilho para que eu e você possamos experimentar aquilo que é perfeito, que é a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas e considero-as como refúgio para ganhar a Cristo, para me salvar, para encontrar aquilo que é perfeito. Eu considero tudo como perda, não apenas como perda, mas elas se tornam empecilhos. Porque muitas vezes nós vamos percebendo, de forma talvez superficial, mas vamos percebendo que nós estamos nos afastando, nós estamos ficando distante daquilo que a nossa alma mais anseia, mas nós continuamos a tentar preservar tudo aquilo que eu e você julgamos um dia, que elas seriam lucro para a vida da gente, mas não há como caminhar junto com todo esse peso da legalidade e da justiça humana, com a graça que se coloca em Cristo Jesus e descansa nele para a vida. É preciso se desfazer de tudo aquilo, entendendo que eles são empecilhos, sim. No versículo 9 nós estamos caminhando para o fim. O texto então nos diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Observe aqui que ser achado em Cristo, então é não ter justiça própria mais. Ser achado em Cristo é receber a justiça de Cristo imputada sobre você, colocada sobre você de forma legal, de maneira que o olho de Deus possa olhar para a sua vida e não enxergar mais a tua produção, o teu mérito, a tua justiça, mas a justiça que há em Cristo Jesus, que procede não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Ser achado nele é ter exatamente a justiça que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na lei? Não. Baseada no mérito? Não. Baseado no seu esforço? Não. Baseado naquilo que você recebeu como herança? Não. Baseada na fé. Não é a fé que recebemos dos pais que nos salvam, mas a fé que nós recebemos mediante Jesus Cristo, que nos leva ao que é perfeito e a experimentar o que é perfeito. Então observe, agora o ápice de toda essa perfeição que eu e você podemos experimentar. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Conhecer é exatamente o que Paulo conclui no versículo 10, dizendo, conformando-me com ele na sua morte. Então, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos.
é conhecer a pessoa de Jesus, o próprio Cristo. Não conhecer as coisas que advêm dele, não conhecer as coisas que podem proceder ou acompanhar a própria pessoa de Cristo. Não conhecer as experiências do povo de Deus, mas a tua caminhada em busca do que é perfeito precisa ser uma caminhada que é em busca de conhecer, conformar-se, amoldar-se, tomar a forma, ser amassado por todos os lados, até com que você tome a plena forma do Senhor Jesus, estando nele. É por esta causa que vale a pena perder todas as coisas. Por nenhuma outra causa evangélica, por mais que se tenha esse nome, por nenhuma outra causa vale a pena abrir mão de todas as coisas. E por isso o Senhor Jesus diz que se você ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, a marido, mulher, se você ama a eles mais do que a Ele, não é ama mais do que as coisas dele, é ama mais do que a pessoa de Jesus, você não é digno de andar com ele. Então observe que a grande sublimidade, a grande causa aqui que eu e você precisamos almejar e buscar, como almejar o que é perfeito, é exatamente conformar-se à plena pessoa de Jesus, estando nele, habitando nele, vivendo nele. Na morte dele, é entregando-se de forma completa, porque ele se entregou de forma completa. Eu e você então nos entregamos também plenamente, jogamos tudo o que tem no nosso barco fora, para ser achado somente nele. E então versículo 11, ele conclui dizendo, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Porque, querido, diante da morte, nenhum de nós temos como argumentar. Você pode viver sua vida buscando toda a harmonia, toda a felicidade. Você pode viver buscando todo um alicerce para a sua vida, uma segurança, uma estabilidade, como algo que seja melhor para você no futuro. Mas depois de tudo isso, o que vem é a morte. Porque quando nós buscamos o que é perfeito, a harmonia que seja, o equilíbrio que seja, fora daquele que é a própria perfeição, nós só vamos nos deparar com o fim de tudo isso, que é a morte. Mas quando nós entendemos que a busca por conhecer a pessoa de Jesus Cristo, conformando-se com Ele na sua própria morte, é esse o caminho, é esse o alvo, essa é a busca que nós precisamos ter. Nós superamos o obstáculo que nenhum ser humano pode superar por si mesmo, por sua própria justiça, que é a morte. Conformando-se com Ele, então, na sua morte, alcançamos a ressurreição dentre os mortos, porque o Senhor Jesus se tornou as primícias do seu povo e da sua igreja. Ele ressuscitou primeiro, para que todos que estão nele sejam ressuscitados também no último dia. Ainda que mortos, viverão. Nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente, diante do que é perfeito. Por isso, querido, observe. De um lado, se busca perfeição com rótulos diferentes daquele que a palavra de Deus nos chama a buscar. Por outro lado, nós cristãos também podemos nos equivocar, buscando o que é perfeito, fora do conhecimento de Jesus. Você pode buscar o que é perfeito conhecendo muito mais da palavra de Deus, mas se encerrar somente nela, é um caminho somente seu, porque a palavra nos conduz a Jesus. É a Cristo que nós estamos buscando, realmente, em união, nosso espírito com o dele. Quando muitas vezes buscamos
algo mais perfeito em nossa vida, nos esforços que produzimos, sejam na carreira, seja nos ministérios, seja na experiência que nós vamos vivendo com os seres humanos, com os irmãos em Cristo, buscando ser pessoas que talvez atendam um pouco melhor ao discurso da nossa época. Querido, esse caminho é um caminho que no final, depois dele, sempre te levará à morte. Mas buscar Cristo e essa união e intimidade com Ele nos leva à ressurreição. É o ponto mais alto da perfeição que o ser humano pode alcançar. É a restauração da nossa alma e do nosso corpo. E de uma vez por todas, sermos um só, habitando em Cristo por toda a eternidade. Livres de todo pecado. Livres de todas as amarras que um dia ainda serviu como um empecilho na nossa caminhada. Eu e você precisamos ser achados nele. E o que se requer do dispenseiro do Senhor é que sejamos encontrados fiéis. Acautelai-vos daqueles que tentam introduzir sutilezas na sua vida, porque eles vão devorar você. E no fim de tudo, só nos resta a morte. Mas buscar a Cristo é desfrutar, não apenas almejar, é desfrutar do que é perfeito hoje, agora. Feche os seus olhos então, coloque seu coração diante do Senhor, e em nome de Jesus, jogue fora tudo o que pode ser ainda empecilho, ainda que possa ter valor de forma social. Jogue fora, porque todas essas tentativas jamais poderão caminhar juntas com a justiça que há em Cristo Jesus.